Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Futebol e Outras Coisas. Aqui quem vos fala é o amigo de sempre, Carlos Macário, falando de um remoto ponto aqui de Juiz de Fora, no belíssimo estado das Minas Gerais. Como foi o dia de vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, bom, hoje eu abro esse vídeo trazendo uma reflexão. O propósito desse canal é trazer para vocês um pouquinho de alegria, de leveza, porque eu sei que os dias têm sido muito pesados, a nossa rotina tem sido muito estressante. Eu sei que muitos de nós estamos em lugares em que não gostaríamos de estar, fazendo coisas que não deveríamos fazer. O porquê que eu estou falando tudo isso? Não é da boca para fora, não. Tem a ver um pouco com a seleção a qual eu vou abordar hoje. A seleção neerlandesa. Que, para quem não sabe, a antiga Holanda agora oficialmente é denominada como Países Baixos. A Holanda é uma das divisões geográficas dos Países Baixos. É um dos condados dos Países Baixos, que, por coincidência, é onde se encontra a capital Amsterdã, a qual eu tive o prazer de conhecer em 2016, quando viajei para a Jornada Mundial da Juventude, esta realizada na Polônia, e no último dia na Europa, o nosso voo de volta era Amsterdã, São Paulo. Então eu tive a honra de conhecer a capital neerlandesa, a capital dos Países Baixos, né? E é um lugar, gente, simplesmente fascinante. É lindo. Quem não teve a oportunidade um dia, conheça Amsterdã, porque é tudo isso que falo e muito mais. Uma cidade cortada por canais, rios, uma cidade em que as pessoas usam muito a bicicleta, é uma cidade muito cosmopolita, enfim. Por que eu abri esse vídeo comentando sobre fazer coisas que não gostam e etc, etc? Bom, gente, a Holanda é, ao meu ver, uma das seleções mais interessantes do mundo, porque, ao meu ver, a Holanda pratica a Holanda é a seleção europeia que mais pratica o futebol brasileiro. E isso eu posso provar para vocês através da história. A Holanda deixou de ganhar Copas do Mundo, muitas das vezes por não abrir mão do seu futebol ofensivo e das suas convicções. E, gente, a Holanda é uma seleção que me agrada muito porque ela é o celeiro de inúmeros e inúmeros jogadores. Eu fico pensando como pode um país tão pequeno como os Países Baixos, eu vou tentar, gente, não falar Holanda, porque oficialmente ela não chama mais Holanda. O rei pediu, em documentos oficiais agora, serem considerados como Países Baixos. Mas a seleção laranja, gente, formou, isso é histórico, né? Um dos maiores esquadrões de todos os tempos, que foi a seleção que disputou a Copa em 1974. Tinha nomes como o goleiro Youngblood, o lateral esquerdo Ruud Krul, e aquele meio de campo, assim, gente, que é fantástico, com Neskens, Johan Cruyff, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos e tido como o maior jogador holandês de todos os tempos, Hezenbrink e Rep. A Holanda chegou à final jogando um futebol total, um futebol que em 1974 revolucionou o planeta, com os jogadores não guardando posições. Ela, nesse Mundial é que se nasceu o carrossel holandês, né, do Rinus Michel. Mas muita gente se esquece que a Holanda perdeu para uma senhora seleção da Alemanha, que tinha nomes como Sepp Maier, o goleiro, na zaga, Schwarzenberger e Beckenbauer. Beckenbauer esse que, para mim, é o maior zagueiro da história do futebol mundial.
Nas laterais tinham Vogt e Paul Breitner. No meio de campo, Overath e Grabowski. E no seu comando de ataque, Gerd Müller. Então, pessoal, essa Holanda de 74 jogou muito, encantou o planeta. Venceu, inclusive, a seleção brasileira, né? Que é aquele famoso meme do Zagallo, né? Aí sim fomos surpreendidos novamente. É da Copa de 74. Não bastasse isso, esse futebol que encantou o planeta, mas ficou com aquele gostinho de que poderia algo mais. Na Copa seguinte, realizada aqui na América do Sul, na Argentina, a Holanda repetiu o seu feito. Já sem o seu grande nome, Johan Cruyff, que não disputou a Copa do Mundo por divergências políticas devido ao sistema de governo vigente na época na Argentina, a Holanda chegou à final novamente. Só que, para o azar do seu esquadrão, ela também enfrentou uma grande seleção que era a dona da casa, a Argentina. A Holanda manteve no gol o Youngblood e junto com o Neskens, o Rezenbrink e Hepp, ela tinha ainda os irmãos Willy e René van Kerkhoff, dois cracassos de bola. Só que a Holanda bateu de frente contra uma Argentina que tinha nomes como Fidjol, Daniel Passarella, que é um grandíssimo zagueiro, Ardiles no meio de campo, Bertoni, Leopoldo Luque e o craque da Copa, Mário Kempis. Então a Holanda bateu na trave de novo, então foram já 2 finais seguidas. Em 78, o treinador já não era Rinus Michel, mas era também o competentíssimo austríaco Ernest Happel. Também está na história do futebol mundial como um dos maiores treinadores, de todos os tempos. Dito isso, gente, a Holanda teve um hiato e nos anos 80 o senhor Rinus Michel retorna para comandar a seleção dos Países Baixos. Aí, neste momento, ela conquista até aqui o seu único título, que foi a Eurocopa de 1988. Esse time tinha nomes como Ronald Koeman, que é hoje o atual treinador da seleção dos Países Baixos, né? E um dado curioso, gente, Ronald Koeman é o zagueiro com mais gols na história do futebol mundial. Se eu não estou equivocado, ele ultrapassou a marca de 200 gols como zagueiro, porque ele batia muitas faltas, muitos pênaltis. Ele teve uma carreira muito consolidada no Barcelona, sendo treinado pelo Johan Cruyff e atuando ao lado do baixinho Romário. Ronald Koeman tem mais precisamente, gente, 253 gols como zagueiro. Isso é mais do que muito atacante hoje, né? Tinha também nomes como Frank Rijkaard, que era um volante muito habilidoso e depois também se tornou treinador. Foi treinador do Barcelona de 2004, 2005, 2006, do Ronaldinho. Esse Barcelona aqui encantou o planeta, que inclusive eu sou fã declarado desse Barcelona. Ruud Gullit, que era um senhor meio-campo. E, gente, ele que foi o craque da competição, um dos maiores centroavantes de todos os tempos, chamado Marco van Basten. Pessoal, quem não teve a oportunidade de conhecer, busque no YouTube vídeos sobre Marco van Basten. Gente, eu falo e não acho nenhuma loucura. Marco van Basten é nível Romário Ronaldo. Não só pelo número de gols, ele fez 300 gols em 430 jogos. Isso porque ele se aposentou dos gramados aos 28 anos por problemas físicos. O Marco van Basten teve uma carreira muito breve, mas muito vencedora. Ele foi vencedor de 3 Ligas dos Campeões, vencedor da Bola de Ouro, vencedor da Eurocopa, fazendo um dos gols mais emblemáticos de todos os tempos. E era um senhor jogador. Gente,
A Holanda, em 94, cruza o nosso caminho novamente. Ao meu ver, nas quartas de final, naquele jogo da Copa de 94, foi o jogo mais difícil que o Brasil fez na trajetória do Tetra. O Brasil abre 2-0 com Romário e Bebeto. A Holanda busca um empate e depois o Brasil faz o gol com um gol, assim, um dos gols mais memoráveis de todos os tempos, um gol de falta do Branco, que o Romário se esquiva, né, para desviar, para sair da trajetória da bola. Essa Holanda ainda tinha Ronald Koeman, Frank Rijkaard e já contava com os bons Overmars, que era um atacante habilidosíssimo e rápido, e, ao meu ver, um dos maiores camisas 10 de todos os tempos, chamado Dennis Bergkamp, que teve uma longa trajetória no Arsenal, jogou muita bola, tá? E, gente, essa seleção de 94, como se não bastasse tudo isso, veio 98 e ficou ainda mais forte, porque ela tinha nomes como Van der Sar, Jaap Stam e Frank de Boer na zaga, Philippe Cocu na lateral esquerda, Edgar Davids, grande meio-campo, o outro irmão de Boer, que era o Ronald, nós tínhamos Frank e Ronald de Boer. A Holanda tem isso na sua trajetória. Elas, às vezes, costumam escalar irmãos nos seus times, né? Dennis Bergkamp e Patrick Kluivert no ataque. Kluivert jogou muita bola no Barcelona, jogou muita bola no Ajax. E esse time de 98, por coincidência ou não, cruzou também o nosso caminho, só que dessa vez nas semifinais. O Brasil faz sim um jogo talvez melhor que a Holanda durante os 90 minutos. A Holanda empata no finalzinho com o gol do Kluivert de cabeça. Aí nós vamos para os pênaltis e é o famoso jogo do Tafarel, né? Dos memes do Galvão, né? Tafarel! Foi esse jogo que ele pegou 2 pênaltis, do Goku e do Frank de Boer. Aí o Brasil vai para a final e é derrotado para a França. A Holanda sofre um hiato, não disputa a Copa de 2002 no Japão, uma pena. Para mim, talvez a maior baixa desta Copa. Essa geração de 98 tinha, assim, muita bola para jogar a Copa de 2002 no Japão e poderia incomodar, sim. Talvez cruzasse o nosso caminho, né? E a Holanda, gente, não parou de revelar jogadores. Nesse meio tempo surgiram nomes como Van Nistelrooy, como... Nossa, tantos e tantos nomes aqui que é uma infinitude de bons jogadores. Gente, a Holanda, em 2006, é eliminada nas oitavas de final para Portugal, num dos jogos mais violentos de todos os tempos, que foi chamado de a Batalha de Nürburgring, né? Um jogo truncado, pegadíssimo. A Batalha de Nuremberg, perdão, gente. Em que Portugal e Holanda fizeram um jogo com 16 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Aí a Holanda é eliminada nas oitavas, em 2006, e ela retorna aos holofotes, gente, em 2010. Ela volta a ter uma safra muito boa de bons jogadores, como o Stecklenburg, que é um goleiro de 2 metros de altura e um goleiraço. Os já veteranos Van Bronckhorst e Van Bommel, os 2 Vans, né? Só a título de curiosidade, gente, para quem não sabe, esse Van, que tem em vários nomes da Holanda, significa filho de. Por exemplo, o Mark Van Bommel é o Mark, filho do Bommel. Então, essa terminação Van é filho. E esse time de 2010, gente, da Holanda, também enfrentou o Brasil nas quartas de final. Só que, infelizmente, dessa vez, para a nossa infelicidade, nós somos eliminados. O Brasil até ali fazia um jogo impecável, abrimos o placar com o gol do Robinho.
Infelizmente, com a expulsão do Felipe Melo, a gente acaba sucumbindo e a Holanda vira, né? A Holanda, que ainda tinha nomes como Robben, Sneijder, que fizeram a final da Champions em 2010, cada um sendo o destaque dos seus respectivos clubes, né? O Robben já no Bayern e o Sneijder na Inter. O Sneijder sai vencedor, a Inter de Milão conquista a Champions de 2010, e os dois na seleção, com ainda no ataque o Dirk Kuyt, que jogava no Liverpool, e Robin van Persie. Essa, gente, é uma das finais mais duras que eu já vi em todos os tempos. Foi um jogo muito pegado, a final entre Holanda e Espanha. Eu acho que essa é uma das finais que a Holanda mais sente o golpe, porque a Holanda teve muito, muito perto de conquistar o seu primeiro título, só que o Robben, num lance cara a cara com o Casillas, ele acaba perdendo. O Casillas salva com um pé, impedindo o gol da Holanda, que seria muito provavelmente o gol do título. E durante a prorrogação, a Holanda perde o título para o gol do Iniesta. Vem 2014, a Copa no Brasil, e a Holanda vem de novo com uma seleção muito talentosa, com o goleiro Silensen, com os zagueiros De Vries, com o ala esquerdo Blind, ala lateral, ora lateral, Danny Blind, os meias Wijnaldum e já um pouco mais velho Sneijder, Robben e Van Persie. E, mais uma vez, enfrentamos os neerlandeses. Na disputa de terceiro lugar, o Brasil já vinha abatido pelo 7-1. Tomamos de 3-0 na disputa do terceiro e quarto lugar. Então, gente, na trajetória das Copas do Mundo, em 5 confrontos entre Brasil e Holanda, 74, 94, 98, 2010 e 2014, nós estamos em desvantagem para eles. Eles têm 3 vitórias, enquanto que nós temos 2. Apesar de as nossas 2 vitórias terem surtido mais efeito, porque nós eliminamos eles, né? A Holanda nos eliminou outras 2, né? 74 e 2010. Bem, pessoal, então a Holanda vem aí para mais uma Copa. Bom, eu vou trazer para vocês os nomes. Alguns nomes desconhecidos, mas outros muito famosos, tá? Os goleiros são Flecken, do Bayer Leverkusen, Robben Huffes, do Sunderland, e o, para mim, titular, Verbruggen, que atua no Brighton. Ótimo clube da Premier League. Clube esse que vem revelando e vem produzindo enormes e inúmeros jogadores. Gente, a defesa da Holanda, para mim, é um dos setores mais fortes. Ela vem com o Ake, que é zagueiro barra lateral esquerdo, zagueiro esquerdo. Ele atua no Manchester City. Esse aqui, que, ao meu ver, é um dos maiores defensores dos últimos 10, 12 anos. Van Dijk, que atua no Liverpool. Hoje já não tão em forma, mas ainda assim com uma experiência em um tempo de bola impressionantes. Dumfries, que é um ótimo jogador, ora ala, ora lateral direito, que atua na Inter. A revelação, Jorel Rato, que atua no Chelsea, e muitos vêm apontando ele como um sucessor natural do Van Dijk. Outro representante do Brighton é o Van Dijk. Também nessa defesa tem o Justin Timber, que atua no Arsenal. Ele atua como lateral direito. E aqui uma surpresa que, ao meu ver, o Tottenham, que não fez uma campanha assim tão boa esse ano, vem com seu representante aqui na Holanda, que é o Van de Ven, filho do Ven, né? Gente, surpresas para mim na defesa. Eu senti falta do Frimpong, que é um jogador que atua no Liverpool,
que é também um lateral direito de muita habilidade, que na temporada em que ele se destacou no Bayer Leverkusen, ele jogou muita bola, foi para o Liverpool e não demonstrou tanto, não conseguiu performar tanto. E também Matias de Ligt, que surgiu como uma grande promessa, contratado a peso de ouro pela Juventus, não vingou, foi para o Bayern de Munique, também não vingou, e hoje atua no meu Manchester United, o clube que a qual eu torço. Ele é um zagueiro bom, que para mim entrega boas partidas lá no United, mas está de fora dessa lista do Ronald Koeman. Para o meio-campo, gente, a Holanda tem Gravenberch, que atua no Liverpool. Esse próximo aqui, Frank de Jong, um senhor jogador de bola, muito cerebral, um volante que vem buscar jogo pelo Barcelona, um camisa 8 de uma classe absurda. Koopmeiners, que atua na Juventus. Reinders, meio-campo do Manchester City. Aqui uma grande, mas não tão assim grande surpresa, mas um bom nome que já vem se destacando há bastante tempo. De Jong, que atua no Atalanta da Itália, excelente time de Bérgamo, que vem fazendo campanhas. Gus Stein, destaque do PSV Eindhoven, da Holanda. O que eu denoto, gente, é que há poucos jogadores agora atuando nos clubes da Holanda, né? Poucos jogadores oriundos da Eredivisie, né? Que é o campeonato holandês. Eu destaco aqui o Gus Stein e o Weghorst, que é o atacante do Ajax. Não vi jogadores do Feyenoord, não vi jogadores de tantos outros clubes holandeses que sempre revelam jogadores. Os jogadores holandeses hoje já atuam mais fora da Holanda, né? Continuando aqui, gente. Olha o que eu falei dos irmãos. Quinten Tijber, que atua no Olympique Marseille, e vocês vão me perguntar, será que ele tem algum parentesco com o Timber, né, do Arsenal? Sim, o Quinten Timber é irmão gêmeo do Justin Timber, que atua no Arsenal. E fechando o meio-campo holandês, Wiefer, do Brighton. Peço desculpa a vocês se a minha pronúncia não tiver, se o meu holandês não está tão em dia, tá, galera? Mas é o que temos. Bom, eu vou citar aqui os atacantes. Brian Brobey, que atua no Sunderland. Cody Gakpo, ponta esquerda, muito habilidoso, mais um que atua no Liverpool. Esse próximo aqui, gente, é bem curioso. Justin Kluivert. Para quem não sabe, ele é filho do Patrick Kluivert, tá? Ele teve passagens pela Roma e agora ele está atuando pelo Bournemouth. Diferente do pai, que era um centroavante camisa 9, o Justin Kluivert atua mais pelos flancos, pelas pontas, tá? Noah Lang, que hoje atua no futebol turco, no Galatasaray. Donley Malen, jogador da Roma. Summerville, para mim aqui uma senhora surpresa, atacante do West Ham. E Weghorst, grandalhão, centroavante, que hoje está no Ajax, principal clube da Holanda, que há algumas temporadas não vem tendo boas campanhas, né, gente? O Ajax vem patinando. E, por último, gente, para não dizer que eu esqueci, eu deixei de propósito esse último nome aqui. A Holanda convocou o senhor Memphis Depay, que atua no Corinthians, clube a qual o amigo de vocês aqui torce. Bom, gente, qual é a minha opinião sobre o Memphis Depay? Eu acho que, ao meu ver, um jogador que veio da Europa, um jogador que veio a peso de ouro como ele, e que custa para os cofres
para os cofres alvinegros a bagatela de 3 milhões de reais, eu acredito que o que ele trouxe para nós até hoje no Corinthians foi muito pouco pelo valor dele, o custo-benefício dele foi pouco. Pelo potencial que o Memphis Depay já apresentou, eu observo que ele é um jogador vagalume, ele tem momentos de brilho. Bom, eu acho que ele em 2026 jogou muito pouco, tá? Ele queria sim jogar a Copa do Mundo, então ele meio que se resguardou para jogar na seleção da Holanda, o que eu acho um absurdo e um desrespeito a toda a imensa nação corintiana, tá? Porque ele, bom de bola, ele é. Só que ele joga quando ele quer, né? Mas, gente, qual é a minha opinião fazendo um quadro geral da Holanda? Pelo seu histórico, por tudo que ela já produziu ao futebol, pelos inúmeros craques que ela já produziu, eu acho uma seleção um pouco abaixo das brilhantes outras gerações. Mas é uma seleção para se ficar de olho. Tem uma defesa muito boa, tem meio de campo muito bom, tem bons nomes para ataque, sim. E pode, sim, cruzar o nosso caminho, tá? Acontecendo algum deslize, a Holanda está num grupo com Suécia, Japão e Tunísia. Um grupo, ao meu ver, um pouco complicado. A seleção japonesa aqui subiu de patamar, melhorou o seu futebol, inclusive vencendo amistosos contra seleções muito mais cascudas, como Inglaterra e Brasil, tá? E também a Suécia, que tem um ataque de peso, com Isaac, Gyökeres e Elanka. Para mim é um grupo bem difícil. A Holanda deve passar em primeiro, mas acontecendo algum tropeço, a Holanda pode cair para o nosso lado. E aí podemos ter novamente um Brasil e Holanda. Bom, pessoal, é isso. Gente, hoje eu queria deixar aqui registrado, só rapidinho, um abraço para o meu querido e amado professor Alexandre Zanini, que se inscreveu no meu canal. Eu que tive a honra de ser aluno dele na Faculdade de Economia lá na UFJF. Professor, fica aqui um abraço, uma saudação ao senhor. Quero o senhor um dia numa live comigo, viu? E galera, antes de encerrar o vídeo, eu queria propor algo aqui para vocês. Galera, graças a Deus eu estou tendo um feedback muito grande, eu estou vendo o número de inscritos no canal crescer. E eu gostaria de propor algo a vocês, inscritos no canal. Aqueles que desejarem, querer e porventura desejarem, quererem participar de uma live aqui comigo, comentem aqui nesse vídeo. Falem assim, gente, eu quero participar de uma live aqui. Cara, vai ser uma honra, vai ser um privilégio para mim poder participar e compartilhar com vocês um pouquinho dessa paixão louca que é o futebol. E agora, em clima de Copa do Mundo, o coração da gente já dá aquela acelerada, né? Então, pessoal, galera, inscritos no canal, quem quiser participar de uma live, comenta aqui embaixo, que a gente troca uma ideia, participa. Aqui é tudo ao vivo, tudo no improviso, é paixão, emoção. Galera, vai ser uma honra. Aqui esse canal eu faço mais como um hobby, trocando figurinhas com vocês, as minhas opiniões sobre as seleções, sobre a Copa, sobre o Campeonato Brasileiro, mas também que gosto de ver como o futebol participou, como o futebol entrou na vida de vocês. Então, gente, galera que quiser participar comigo, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer. Entra aqui na live ao vivo e participa comigo, tá bom, gente? E no mais, galera, é isso. Essa é a minha opinião sobre a seleção dos Países Baixos, que todo mundo vai continuar chamando de Holanda. Qualquer coisa, gente, curtam, compartilhem, comentem. Gente, meus vídeos estão bombando e eu só tenho a agradecer a vocês. E ratifico o convite. Quem quiser participar comigo aqui da live, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Carlos Macário se despede daqui.
Gente, um forte abraço a todos, cuidem-se bem e tchau!